Olá, amigo telespectador internauta, estamos retornando aqui com o Esporte Mais. Ao meu lado, Pedro Paes, nós vamos falar de Brasileirão, Copa do Brasil, esporte nas cidades e muito mais a partir de agora no Esporte Mais. Bom, retornando aí de umas pequenas férias, meu amigo. Maravilhosa. Tudo bem? Gastronomia maravilhosa. Rapaz. Engordou mais uns 10 quilos. Não, 10 não, mas alguma coisinha, né? 10 Passou não em chegou Camboriú, tanto. comprou um apartamentozinho do lado do Comprei, Cristiano Ronaldo. Não, porque o cara falou assim, aqui tem um apartamento do Neymar, aqui do Leandro, cantor, foi onde você aqui comprou, do mais Cristiano ou menos. Ronaldo. Falei, não, quero uma vizinhança boa. Então não vou comprar aqui não, vou comprar lá no outro lado. Quem me dera, rapaz. Agora, bacana, né? Santa Catarina é um estado muito bonito, muito organizado, tem belezas naturais, tem muita iniciativa privada, né? A gente volta um pouquinho a ser criança lá no Beto Carreiro, né? Mas não deu para encarar tudo, não. Porque tá aquela montanha gigante, aquela montanha russa gigante que eu tô de Cabum, não ando nisso, de jeito nenhum. Mas, Pedrinho, rapaz, final de semana. Já abriu os trabalhos. Olha só, já vamos falar de Brasileirão e vamos falar de quê? Vasco 0, Cruzeiro 1. Felipe Machado, golzinho de falta. E aí? Que é até O complicado. que você pode falar, ô Pedro, agora sem zoação nenhuma, falando da realidade. O Vasco parece um time que não consegue dar esperança de reação, porque a gente conversava até fora do ar. Individualmente o time não tem grandes opções e coletivamente também o time não tem, é um bando, eu não sei o que acontece. A única jogada do Vasco é uma lateral que o Léo Pelé bate lá dentro da área. Eu fico impressionado, Maurício, foi o tempo gasto e o dinheiro gasto com o planejamento desses jogadores, esse time que foi montado. Porque se você tem, antigamente se chamava de olheiro, né? O cara via um jogador lá na Bahia, pô, esse cara é bom, vai vingar, pô, traz, treina. E vingava, né? O Bebeto, lá da Bahia, veio, já tava no Vitória, já tinha um nome. Mas sempre tinha. Esses profissionais do Vasco gastaram 110 milhões para montar um time que não consegue reter a bola por 30 segundos. É impressionante. Ah, mas faltam 10. Acabou esse jogador. Faltam 10 ou faltam 10? Não, falta tudo, né? Faltam 10 jogadores, não agora, faltam 10. Agora, o jogo foi horroroso, o Cruzeiro também. Não, pelo amor de Deus, porque pela fragilidade do Vasco, qualquer time, o Goiás impôs o jogo em São Januário, o Bahia esculachou o Vasco, todo mundo, o Cruzeiro não jogou nada também. Aí o Machado passou, né? Agora eu vou dizer uma coisa, batida. O que é o futebol? Tá, tudo bem, o Cruzeiro tem boas participações, já fez bons jogos. Agora, aquele jogo parecia um treino, né? Sem torcida, ainda fica pior ainda. Olha, horroroso. Horrível. Não dá nem pra... Eu vou falar de o que de futebol? Sinceramente, fala assim, não, vamos falar de algum esquema, tá? Não teve nada. Jogo zerado. Agora você vê como é que são as coisas, né? Você falou do Cruzeiro, e você várias vezes eu falei que o Cruzeiro mais uma vez teve mais posse de bola, chutou mais a gol e perdeu o jogo. O Cruzeiro mais uma vez chutou mais a gol, teve posse de bola e empatou o jogo. O Cruzeiro jogou nas 3 últimas rodadas 3 atuações ruins. Sem dúvida, na minha opinião, as 3 piores do Cruzeiro no campeonato. E o Cruzeiro fez 7 pontos. Ou seja, um aproveitamento de 70%. Futebol é isso. Agora, doideira, né? Olha o problema do Vasco, com 9 pontos lá né, não vou falar rebaixado, tem muito campeonato ainda. Tá contratando alguns jogadores, mas remontar com técnico, com jogador, é uma situação mas não tem jeito. Alarmante. Com esse time aí, não dá. segunda Com divisão esse esquece, tá inevitável. Então tem que reforçar, senão vai cair de novo. Até jogo de 6 pontos, já jogou com Curitiba, Cuiabá. Quem jogar, o Vasco vai. Com esse time aí, não ganha de ninguém. Eu monto um time agora lá em Mauá e ganho deles. Tá complicado. Bom, ainda no sábado tivemos Cuiabá e Bahia 1-1. Resultado bom para o Vasco, que pra briga quem tá ali lá embaixo. para nenhum dos dois deslanchar.
O Atlético Mineiro, esse já não foi tão bom para o Vasco, porque o Corinthians estava ali brigando ali na parte de baixo, ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão, deu uma subidinha. Eu vi esse jogo, o Corinthians está melhorando bastante. Aquela coisa, você reconhecer até onde você pode chegar. Então, o Luxemburgo, quando não fez muita questão da Libertadores e Sul-Americana, também ele não está fazendo, porque ele está focado nisso, é tirar o Corinthians como eles chamam, da confusão. Da zona da confusão. E o Corinthians melhorou, visivelmente. Agora você vê, até o Curitiba reagiu no campeonato, né? Não, duas vitórias seguidas, ganhou de virada do América Mineiro por 3-1. O Curitiba tem um jogador que eu acho muito interessante, que é o Aleph Manga, acho um bom atacante, que se destacou Teve problema no Resende, no Volta Redonda, pensei. Mas de aposta, mas voltou, tá parece tudo certo. que não houve nada mais contundente em relação ao envolvimento dele. Com certeza. Bom, agora completando a rodada do sábado, aí tivemos o jogo mais esperado da rodada, mais um confronto entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras segue no jejum no Campeonato Brasileiro, não ganha o Flamengo há alguns anos. Deu uma parada também, né? O Palmeiras está num momento difícil, saiu do G4 no Brasileirão, não faz aquela... Na Copa do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, perdeu a primeira para o São Paulo. Palmeiras preocupando seu torcedor, mas eu queria que você falasse do Flamengo. Nós tivemos aí Flamengo no primeiro tempo sem Everton Ribeiro e Arrascaeta, foi dominado pelo Palmeiras. No segundo tempo, o Flamengo se arrumou e teve o maior domínio de jogo. Porém, antes do Flamengo empatar, o Palmeiras teve tudo para ampliar o marcador. Porque eu vi muita... Aí eu vou fazer uma análise minha diferente de outros. No segundo tempo, o Palmeiras foi muito superior ao Flamengo no primeiro. Quando entrou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Flamengo melhorou, mas o Palmeiras criou oportunidades. Em contra-ataque, né? Exatamente. Time porque o que o Palmeiras fez? No primeiro tempo, ele foi para cima, construiu a vantagem. No segundo tempo, ele buscou chamar o Flamengo e aproveitar. Só que não concluiu. Porém, a estratégia do Abel poderia ter dado certo. Não deu, e aí o Flamengo empatou o jogo e quase virou. E eu achei estranho, porque se você tá ali mudando jogadores, o Flamengo vai jogar Libertadores, joga Copa do Brasil, tá em tudo que é campeonato, mas eu, ao meu ver, colocava pelo menos no primeiro tempo ou o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta e depois tirar um pelo tirar outro. Tirar os dois equilibrar, porque tirar os dois o Flamengo complicado, não né? conseguiu reter a bola, ficou um jogo, o Palmeiras encostou na defesa do Flamengo e ficou aquele bate e volta e o Palmeiras se colocando, que é um time que não é reativo, ele joga em cima e é difícil você jogar contra o Palmeiras pela vitalidade que os caras correm muito, o Rony, dão trabalho. E o Flamengo, no segundo tempo, trocou essas peças rapidinho, foi ali, foi ajeitando, o time se ajeitou, reteu a bola no meio campo, começou a sair a bola, acabou o problema. O Palmeiras foi um jogo aberto, mas você vê que o Palmeiras recua. Eu acho que o empate foi justo. Foi justo. Com dois tempos diferentes. E você vê que o Palmeiras recua e vira um time reativo, que não é o futebol dele. Mas também teve medo da intensidade do Flamengo. Agora, eu só achei estranho isso. Agora, você acha que o São Paulo errou? O torcedor do Flamengo ficou na bronca. Não erra, Maurício, porque... mas não acha, você acabou de dizer. Ele não deveria ter vindo com pelo menos um deles. Aí, tudo bem, mas de você poupar pela carga de jogos que vem pela frente, ele tem que fazer isso, porque senão não aguenta. E o Arrascaeta é um ponto fraco, né, nesse ponto de contusões, da parte física, né? Parte física. Compensação em qualidade absurdo. Né? Uma baixa, o Bruno Henrique, né, teve um problema, mas já... Não foi fratura, graças a Deus. Mas até um lance ali não foi involuntário do Luan, involuntário, né? Mas finalmente poderia ter machucado gravemente ali o Bruno Henrique. Mas você olha o time do Flamengo jogando, mesmo titular, que foi fraco no primeiro tempo, e você olha o banco, nossa senhora, é um elenco maravilhoso. Não, o elenco do Flamengo Se todo mundo chegar assim no final dos campeonatos e falar, tá todo mundo inteiro, jogar todo mundo com banco, com tudo,
Não É que dá você pra- olha, não por dá pra exemplo, ninguém. aí é o que pega para o Botafogo, líder do campeonato. Que depois eu vou falar ao contrário disso, que eu também estava com o mesmo pensamento. Ontem eu vi o jogo, já estou mudando a minha ideia também, mas depois eu falo na hora do jogo do Botafogo. Bom, vamos então agora aos jogos do domingo. Começando 11 da manhã na Vila Belmiro, jogo cheio de alternativas, o Santos também punido. O jogo sem torcida, Santos 4, Goiás 3. Santos chegou a fazer esquisito, né? pênalti. Esse pênalti mandrake só dá contra time pequeno, né? Estranho, né? É curioso, né? Engraçado que nunca dá pênalti mandrake contra time grande. Muito difícil, né? Às vezes, muito raramente. E o Santos acabou ganhou, estava ganhando Tava com a 3-1, vantagem. sofreu o empate e fez o gol no finalzinho nesse lance polêmico. O Fluminense, pelo menos, voltou a jogar bem. Se não é o Fluminense, perdão, ainda que encantou em alguns momentos, já é um Fluminense que deu mais alento ao torcedor, ganhou com a autoridade do Internacional e voltou para o G4 do Brasileiro, 2-0, com os gols aí do Cano, né, com o seu oportunismo de sempre, e do Martinelli de cabeça. E voltou a jogar, né? Aquele futebol que estava praticando, voltou o Marcelo já volta bem, né? E outra coisa, o Internacional não é aquela mosca morta também, o Internacional Sim, time de Valência qualidade. agora também, o time que atacou, o time que, aquela bicicleta do alemão, nossa senhora, na trave, Seria um golaço, né? nossa senhora, era gol para Já estava entre os gols do Brasileirão, né? o Fluminense voltando aí a rota, o Diniz vaiado, mas depois aplaudiram, porque ele vai ter problema, né? Esse negócio de seleção e Vai Fluminense... ter. Primeiro que em seleção ele não vai... Pressão danada, ele não vai conseguir implementar o tipo de futebol dele, que os caras chegam 3 dias, 2 dias antes do jogo, Sim. montam o time ali, dá a camisa e pronto. E no Fluminense, por sua vez, disputando aí o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, vai ficar complicado. Vai ter uma pressãozinha em cima do Diniz. Mas ele aguenta, ele é firme, ponta firme. Ele Vamos ver. Bom, tivemos Bragantino e São Paulo 0-0. E aí, Grêmio 0, Botafogo 2. Cara, o Botafogo ele já, minha língua, se valesse literalmente, já não tinha língua, ela já tinha pego fogo aqui, não tinha nem como fazer mais o programa. Porque no início do campeonato eu coloquei o Botafogo, e aí eu vou me defender, eu me baseei no início de temporada do Botafogo. Campeonato Carioca O fraquíssimo. Botafogo foi péssimo no Carioca, foi eliminado na Copa do Brasil, precocemente, e eu falei, o Botafogo vai brigar para não cair. Rapaz, entra o Brasileirão e o Botafogo retoma aquele bom momento do ano passado, com juros e correção monetária, porque o Botafogo está jogando com autoridade. Você pode até dizer, pô, nesse jogo Grêmio e Botafogo, primeiro tempo o Grêmio amassou o Botafogo. É verdade. Né? O Grêmio, principalmente... Que é normal, né? Jogando em casa, faz aquela pressão inicial, mas o jogo não sai do controle do Botafogo. Isso que é importante. O Grêmio aproveitou muito, o Hugo, lateral esquerdo, não estava num bom dia. Né? E não só culpa dele, a marcação ali também não ajudou, e o Grêmio criou muitas jogadas pelo lado direito. Tanto que, no segundo tempo, o Cláudio Caçapa, que estava como interino, botou o Marçal, que é o titular, mas vinha de contusão e faz um grande campeonato. O Marçal deu outra solidez. Você vê que o Marçal apoiou pouco. Ele deve ter dito, olha, a gente está sofrendo muito ali. Fica mais, vamos parar aquela jogadinha da direita ali do Grêmio. Você vê que diminuiu a intensidade do Grêmio. E o Segovia também entrando Muito bem. Aí que você falou, o Botafogo já começa a construir isso que eu queria opções. falar. Porque antes a gente olhava o Botafogo, não, se machucar A ou B, parou. E outra não tem coisa, Maurício, mas não é bem assim, mas não. O Botafogo não sai do esquema dele de jogo. O mesmo esquema, pode trocar técnico, trocou, e daqui a pouco vai entrar outro, tá, o interino. Não sai do esquema de jogo, calmíssimo. Jogadores sabem o que fazer com a bola. E o mais importante, o Botafogo hoje,
O que eu via, que em algum momento a oscilação não está oscilando ainda, mas contusões, né? O time oscilar, não ia ter banco, não ia ter nada. Você olha no banco, não tem grande nome, mas quem está entrando mantém aquela qualidade de jogo. Você vê que entrou o Carlos Alberto no finalzinho, o cara mete o gol. A fase também ajuda, né? O Eduardo também joga barbaridade, aquele rapaz. E outra coisa, não são grandes... Adrielson, que partidaço. Não são grandes estrelas. Pô, esse cara fez, deu goleiro, 3 menções. O goleiro Lucas Senhora, Perry, agarrando muito. Aquela defesa dele no segundo tempo, que ele pegou do Soares e o Reinaldo chutou cruzado, defesa de cinema. E outra coisa, você enxergar o jogo, o Grêmio começa com 3 zagueiros para liberar os laterais. Você vê que passa um sufoco até uns 20 minutos, a pressão que é natural, o time jogando em casa, no caso do Grêmio, né? Logo depois com o estádio lotado, 40, pressão. Quase 50 mil torcedores. E ninguém se abalou, foram lá, seguraram o segundo tempo aí, coloca o lateral esquerdo, coloca o Segovinha também, para segurar o lateral esquerdo do Grêmio. Corrigiu o lado esquerdo com a entrada do Marçal. Corrigiu os 2 lados. Né? Corrigiu os 2 lados. O Caçapa também, e isso é curioso, que eu vi um comentário que o John Textor disse que ele procura nos próprios treinadores dos seus diferentes clubes que eles tenham uma unidade de pensamento tático. Se for pegar o Crystal Palace, o Botafogo, o Lyon, o jeito de jogar é parecido. Porque você vê, ele pegou o Caçapa, que estava de férias no Lyon, que ele é auxiliar técnico, trouxe o cara para ser o interino do Botafogo, quando chega o novo treinador, que é o Bruno Gansi, né, que acertou esse final de semana, e o cara manteve o mesmo jeito de jogar. Tá com o esquema de jogo pronto, é mais ou menos o trabalho, a cultura do Barcelona, né? Os garotos já começam na base a jogar o mesmo esquema que o time de profissionais jogam, né? Aí você, para fechar essa questão do Botafogo, até que a gente já avançou bem, para fechar, aí você vê diferença de quê? Planejamento. Você acabou de falar lá atrás do seu Vasco. 110 milhões. E a gente vê o Botafogo. 15 milhões. Aí, olha o resultado de um, olha o resultado de outro. O Botafogo pode não ser o campeão brasileiro, porque a gente fala toda semana. O Botafogo. Mas o Botafogo tá ganhando todo mundo. O Botafogo bateu no Grêmio, bateu no Palmeiras, bateu no Flamengo, bateu no Atlético Mineiro. Eu acho que o único problema do Botafogo são as viagens da Sul-Americana. Só isso, porque é só baba também. É isso aí. Vai pegar 1 ou 2 times aí lá pra final, semifinal. Porque de resto, o Botafogo tá... Tem um torcedor rubro-negro lá, né? Tudo preparado pro Botafogo. Mas toda rodada se diz assim, Botafogo agora vai cair de produção. Não, acho que agora parou, né? Vai oscilar ainda, Maurício? Vai. Mas está construindo uma gordura aí, né? Sim. Boa. São 10 pontos para o Flamengo, segundo colocado. Só 10 pontos. Bom, para fechar a rodada, tivemos o Fortaleza vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. Que é um destaque também, né? O Fortaleza também com planejamento já de 2, 3 anos. Vem aí, você coloca ele junto com o Ceará, que está na segunda, mal na segunda. Você vê o que o planejamento faz num time, né? É verdade. No Brasil. É verdade. O RB Bragantino é um exemplo disso também, né? Também. Se mantém sempre numa Todos posição. eles, né? O Bahia vai se acertar com o Grupo City. Daqui a pouco vai ser o melhor campeonato do mundo. Tem tudo. Se conseguir segurar pelo menos esses garotos aí que saem aí com 17, 16 anos, aguentar aqui pelo menos 3, 4 anos, vai ser um campeonato sensacional, o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos rapidamente falar aí de esporte local, que futsal, gente, a Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro, na sexta-feira, estava véspera, já vamos continuar o texto, na véspera de acontecer o jogo entre Magé Futsal e Correios de Petrópolis, a federação soltou um boletim com a paralisação do campeonato. O motivo da paralisação, segundo a federação, é uma possível irregularidade de inscrição de atleta e também, são mais de uma, né? Tem pelo menos 2. Um jogador que estaria inscrito irregularmente e um jogo que foi paralisado entre Olaria e Portuguesa e não teve a sua conclusão. Diante disso, a semifinal que aconteceria sábado entre Magé Futsal e Correias foi cancelada. Agora se aguarda o julgamento dessas possíveis irregularidades
pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal para poder ter o andamento do campeonato. No próximo programa a gente fala sobre a final do Sub-17, as finais, né, que nós tivemos aí no final de semana, Teresópolis e Guapimirim na região serrana e Macaé e Rio das Ostras na região norte fluminense. Volta aí um pouquinho, porque a gente vai dizer que o Magiense Futebol Clube terminou a série a B2, categoria Sub-20, a 2 pontos, rapaz. Faltou uma vitória na última rodada para o Magiense avançar de fase. O time terminou na 6ª colocação, por 2 pontos ficou fora do G4, porque perdeu para o time do Belfort Roxo na última rodada por 3-1. O Magiense antes tinha goleado o Angra dos Reis por 5-1, mas infelizmente no jogo de despedida não conseguiu a vitória que teria garantido a sua vaga. Mas fez uma campanha digna, uma campanha bacana. O Magiense do nosso amigo Presidente Sinho, em parceria com o Magé City, né, que é uma equipe que trabalha o futebol de base lá em Magé. Houve essa parceria e, mais uma vez, obtendo aí bons resultados, fazendo uma boa campanha. Né? Os classificados foram o Campo Grande, o Carapebus, o Rio, São Paulo e o Bom Sucesso. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Pedrinho, pai bola. Tudo em aberto, né? Atlético Paranaense e Flamengo, quarta-feira, Arena da Baixada. Primeiro jogo, o Mengão venceu de virada 2-1 no Maracanã. O Flamengo é favorito, joga pelo empate. Mas eu acho que é um jogo para empate, o Flamengo se classifica. Acho que dá Flamengo nesse confronto. Grêmio e Bahia também quarta-feira, na Arena do Grêmio, lá em Salvador, foi 1-1. Se o Grêmio jogar metade que jogou ontem contra o Botafogo... Principalmente o primeiro tempo. Se classifica tranquilo também. Quinta-feira, e um jogo mais equilibrado, na minha opinião. Porque o Palmeiras está oscilando, está no momento da oscilação. E o São Paulo ganhou o primeiro jogo. Então, Palmeiras e São Paulo vão jogar no Allianz Parque. Primeiro jogo no Morumbi deu 1-0 São Paulo. Palmeiras ainda é o favorito, né? Mesmo, eu sei, com placar adverso. Eu não sei não, tô achando que o Palmeiras vai amargar tem que montar um bom esquema, porque o Palmeiras é um... Eu tô achando que ou vai amargar um empate e uma eliminação, ou o Palmeiras, ou isso vai ser decidido nos pênaltis, e aí a loteria, jogo duro. Corinthians e América Mineiro. O Corinthians melhorou, a América caiu para a lanterna do Brasileiro. Com 9 pontos junto com o Vasco, né? Mas é outra competição e o América é aquele time imprevisível, né? Mas eu acho que o Corinthians leva grande vantagem jogando em casa. Mas o Corinthians tem que fazer 2 gols para levar no tempo normal, diferença de 2 gols. Ou o Cássio garantir. Ou vai ter que ir para os pênaltis. E o Cássio... ser herói mais uma vez, né? Então, meu palpite, Flamengo e Grêmio classificados, São Paulo e Corinthians. Assina embaixo. Eu acho que é por aí. Mas é palpite. A única aí que pode acontecer é o Palmeiras. Dá uns 3-1 no São Paulo. Bom, vamos falar agora das séries menores do futebol do Rio e a gente dá uma pincelada nas competições. Bom, meu amigo Pedrinho, vamos destacando para começar a Série A2, a segundona do Carioca, que tem novo líder. O Sampaio Correia de Saquarema chegou na ponta da Taça Santos Dumont, que é o primeiro turno da competição, após vencer o Gonçalense por 1-0, jogando em casa no último sábado. Também quem venceu jogando no final de semana, dessa vez fora de casa, foi o Americano de Campos, que derrotou o Friburguense, que está uma beira aí já praticamente rebaixado da Série A2 para a Série B1. O Olaria empatou com o Artesul em 1-1. Os dois estão no G4, né, da classificação para a sequência da competição. Tivemos ainda nessa rodada o Cabofriense derrotando o Araruama por 2-1 e o América, que venceu o Maricá também pelo placar de 2-1. Bom, já nesse final de semana também foram definidos classificados para as semifinais da Série C estadual. E aí a gente vê o São Cristóvão
Popular São Cricri, que venceu o Mesquita por 2-0 e avançou para as semifinais. Também passaram o Zinzane, que eliminou o Itaboraí Profute, e ainda o time do Uni Souza, que passou pela equipe do campus. Faltava apenas uma vaga agora para confirmar os semifinalistas da competição. Bom, para fechar, vamos falar rapidamente de Fórmula 1, porque tivemos o GP na Inglaterra, dia de festa para a vencedora RBR e também para a McLaren, que é a equipe da casa, uma equipe britânica. No 8º triunfo do bicampeão Max Verstappen na temporada, o time britânico, a McLaren, conquistou seu primeiro pódio em 2023, com o segundo lugar de Lando Norris, que chegou a liderar a prova por 5 voltas ao superar o Verstappen na largada, mas aí já viu, né? Quem completou o pódio para aumentar um pouquinho a festa britânica foi o Lewis Hamilton, o também britânico, largou em 7º e chegou ao seu 13º pódio no circuito de Silverstone, né? Estava em casa, aproveitou bem o mando de campo, vamos dizer assim. Em casa, né? Agora o Verstappen voando está ficando sem graça, né? Acho que Fórmula 1. Fórmula 1 é complicado por causa disso. O carro acertou um carro bem acertado. E o piloto é mais ou qualquer menos, piloto que ganha. né? Não, mas não dá para tirar o mérito do Verstappen. Não, com certeza. O cara é bom. Mas de um tempo para cá perdeu a graça, né? Não tem brasileiro, os carros melhores ganham, não tem uma zebrinha. Não tem uma zebrinha. É verdade. Bom, Pedrinho, valeu, né? Valeu. Até o próximo. Boa volta aí. Voltando, tamo né? junto. Fazer o quê? Férias é bom, mas acaba. E muita coisa para ser resolvida essa semana, né? Campeonatos, tudo, vamos falar. Ainda bem que eu só vou sofrer com o Cruzeiro no final de semana. Graças a Deus. Bom, agradecer a nossa equipe técnica, agradecer a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Um abraço e até o próximo.